Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. No nosso vídeo de hoje, nós vamos entender quais são os aspectos que nos levam ao endividamento. Nós vamos entender quais as dificuldades de sair do fundo desse poço e o que você pode fazer a partir de agora para que você possa dar passos sólidos no sentido de começar a melhorar a sua vida financeira. Se esse tipo de conteúdo faz sentido, peço que compartilhe, clique aqui no curtir, no gostei, envie para amigos, familiares, pessoas que você conhece que precisam de ouvir essa informação, que precisam de ouvir esse vídeo hoje. Então, vem comigo! Meus amigos, hoje nós vamos entender quais são os aspectos, fatores que muitas vezes fazem com que as pessoas se mantenham ali naquela vida de endividamento. O que você precisa entender, o que você precisa começar a desenvolver para que você possa mudar essa situação, tá bom? Eu já trabalho com planejamento já há muitos anos, eu já fiz vários atendimentos com pessoas que precisam organizar suas finanças. E muitas vezes a gente percebe alguns traços muito marcantes, dentro do comportamento, das ações daquelas pessoas que faz com que essas pessoas, infelizmente, vivam uma vida muitas vezes restrita, tá bom? O primeiro ponto que você tem que entender, isso tem que ficar muito claro para você, é o seguinte: você tem toda a capacidade para mudar essa situação. Então, assim, aqui eu primeiro vou separar dois grupos de pessoas, tá? Então, tem aquele grupo de pessoas que estão endividadas, muitas vezes, porque de fato ganha muito pouco, tá? Às vezes o assalariado, aquele pai de família, que tem vários compromissos, E aqueles vários compromissos, essa renda que ele tem hoje, de fato, não é suficiente para arcar com toda aquela despesa. Então, para essas pessoas, a gente precisa se desenvolver, se capacitar, melhorar ali o emprego. Então, esse que é o passo a passo que a gente precisa fazer, tá? Só que eu quero falar para aquelas pessoas que estão do lado de cá, que são pessoas que têm uma renda razoável, que têm aquela renda que dá para manter um padrão de vida adequado, daria para guardar parte do que ganha ainda. Só que essas pessoas, por vários aspectos, a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, tá? Elas têm dificuldade em se controlar, se organizar, controlar suas emoções, no sentido de manter uma despesa ali abaixo do que ganha mensalmente. Então, ao longo desses anos de consultoria, o que eu percebo muitas vezes quando a pessoa procura um profissional, procura um planejador financeiro? Ela busca ali uma solução para os problemas dela. Mas vem aqui para você entender o que muitas vezes acontece, pessoal. Quando a gente fala de um planejamento financeiro, tá? O que nós vamos trazer? Pessoal, nós vamos trazer números, tá? Nós vamos trazer números para aquela realidade. Nós vamos trazer números, nós vamos trazer um orçamento para aquela pessoa. Nós vamos mostrar para ela muitas vezes aonde que ela tem que cortar gastos. E o que acontece, pessoal? Essa pessoa, às vezes, ela tem uma expectativa de que o planejamento por si só vai resolver. Só que o planejamento, pessoal, a gente está falando de uma área aqui, que é uma área da racionalidade. Tá? É a área dos números. Então, o planejador profissional vai te ajudar, em ferramentas, em mecanismos, muito no aspecto racional. O que você tem que fazer, quais são os seus números hoje. O profissional vai te trazer isso. Então, isso que muitas vezes o profissional consegue entregar. Só que a raiz desses gastos exagerados não está aqui. Isso aqui muitas vezes a pessoa até tem consciência disso. Muitas vezes não, mas muitas vezes ela tem consciência do que ela gasta. Só que a grande questão que a gente está falando, pessoal, desse lado de cá, tá? Nós estamos falando dessas emoções. E muitas vezes aqui o planejador às vezes não consegue chegar. Então é trabalhar o lado das suas emoções que é o ponto-chave principal para que a gente possa mudar essa realidade. Então perceba, enquanto o planejamento vai trazer muito o lado da racionalidade, dos números, a gente precisa acessar o lado das nossas emoções. Então o seu endividamento, a sua situação hoje deficitária, ela não se dá muitas vezes, ela não vai ser resolvida por números, nem por desenhar um orçamento. Isso vai te ajudar.
Mas se você não conseguir acessar suas emoções, por que você está gastando mais do que você deve, a gente vai ter dificuldade em resolver essa questão. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você que é isso. O seu endividamento, o endividamento das famílias, ele não está no campo da racionalidade. Ele está no campo das emoções. Por que que meu cartão vem com fatura alta e mesmo assim eu insisto em comprar parcelado? Então, pessoal, a grande questão aqui é que nós possamos, primeiro, ter consciência da situação. Você tem que sentir duas coisas. Ou uma dor muito forte, por uma situação desagradável, por uma situação que te deixou constrangido, constrangida. Isso pode ser, sim, né, um pontapé inicial para a mudança, ou um forte desejo de mudar essa situação. Poxa, eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. Poxa, eu não quero mais ficar sabendo o mês todo pensando se aquela conta vai fechar quando sai meu pagamento. Então, ou você vai ter que ter uma frustração forte, grande, o suficiente para te fazer mudar de vida, ou você vai ter que achar uma automotivação, um desejo forte para te fazer mudar daquilo ali. Então, percebe, pessoal, que vencer o endividamento não é números. Vencer o endividamento, ele é algo que vai vir por dentro de você. Seja por medo, seja por uma escassez, seja por medo de comprometer o seu futuro, da sua família, ou por uma ambição, um desejo forte que você tem de melhorar de vida. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Quando a gente joga racionalidade sobre isso, a gente toma essa decisão. A gente busca motivação para fazer isso. Que seja uma motivação por algo desagradável que aconteceu comigo, ou por um sonho, uma ambição que eu tenho muito forte. E aqui, pessoal, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. A gente está falando entre adultos aqui. O que eu percebo é que muitas pessoas verbalizam que querem mudar de situação. Muitas pessoas verbalizam que querem perder peso, muitas pessoas verbalizam que querem passar no concurso, verbalizam que quer fazer os resultados da empresa melhorar, verbaliza que quer sair do endividamento, mas no dia a dia, na prática corriqueira do dia a dia, a pessoa não faz nada para mudar aquela situação. Então talvez você está numa situação de endividamento que começou pouco, que foi se agravando, que agora está numa situação que começa mais te preocupar, mas você até agora não teve coragem, disciplina e força para mudar essa situação. Você consegue perceber? Então, assim, eu consigo, né, ao longo dos meus anos, pessoal, trabalhando com pessoas assim, eu percebi pessoas que quiseram e fizeram a coisa acontecer. O planejamento financeiro, muitas vezes, para essas pessoas aqui, ele é, às vezes, um instrumento. Só que a força de vontade de fazer aquilo andar para frente é você que precisa fazer. Entende, pessoal? E a gente vai começar a agir. Então, depois que a gente tem a consciência, toma a decisão, e a gente começa a agir no sentido de mudar essa situação. Agora, muda de um dia para o outro? Não muda, Fernando. Muda de um mês para o outro? Talvez não muda. Então, dependendo de endividamento, dependendo do tipo de comprometimento que você tem, dos compromissos que você tem, você vai ter que ter paciência para saber que a gente está dando passo só no sentido de melhorar aquela situação, mas que a gente vai precisar esperar um pouco de tempo. E talvez esse tempo é o tempo necessário para que você desenvolva novos hábitos dentro da sua vida. Você consegue perceber? Talvez essa mudança de 3, de 4, de 5 meses é o tempo necessário para que você tenha outros comportamentos e desenvolva outros hábitos na sua vida. Então, pessoal, perceba que sair do endividamento é muitas vezes você se tornar o senhor da maioria das suas emoções. É você ter mais autocontrole sobre você. Eu quero comprar um bocado de coisa todo dia. Provavelmente você quer comprar um bocado de coisa todos os dias. Só que a gente tem que ser adulto o suficiente do ponto de vista emocional. E assim, pessoal, estou falando com muito respeito para você. Estou falando com muito respeito. Tá? Então nós temos que ser adulto do ponto de vista emocional, não se fala assim, poxa, eu estou dando passos importantes nessa mudança de vida que eu quero. Então, às vezes, pessoal, a gente faz uma mudança de vida 3, 4, 5 meses, que às vezes até dói um pouco, né? A gente tem algumas limitações, algumas restrições por um tempo,
mas que vai valer muito a pena. Que o seu futuro e seu presente financeiro vão agradecer muito. Então é para essa reflexão que eu estou te chamando. Então por que eu estou insistindo tanto nisso, pessoal? Repito, nós estamos falando das suas emoções. A partir do momento que você começa a entender isso, poxa, eu já estou percebendo que eu saio do meu trabalho, tenho uma situação, um dia difícil no meu trabalho, eu passo no shopping e compro alguma coisa. Eu percebo que no dia que eu estou muito alegre, o dia foi muito bom, muito produtivo, no final do dia eu gasto com alguma coisa. Então percebe que normalmente sempre que você coloca a mão no seu bolso, tem alguma razão emocional. Então é isso que a gente precisa começar a entender. Só que se você não tiver a força necessária, a disposição, a ambição de querer mudar, não adianta planejador, não adianta método, não adianta orçamento, não adianta nada. Percebe a importância do que a gente está falando? Agora, beleza, Fernando, não entendi. Quero mudar. Eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo. Eu não quero viver mais assim o resto da vida. Agora me ajuda a mudar. Então o que a gente está fazendo? A gente está virando você para um determinado sentido. Agora nós vamos começar a caminhar. Então vem comigo que a gente vai desenvolver algumas técnicas rápidas para que nós possamos dar passos sólidos para nós sairmos desse endividamento. Vem comigo. Pessoal, você está decidida a mudar. Você está decidida a mudar. Você não quer viver mais essa vida. Você sabe que você pode ter uma vida financeira muito melhor, muito mais organizada. Você sabe que você pode parar de pagar juros e começar a receber juros todos os meses lá na sua conta. Então é para esse caminho que a gente quer ir. Por onde que a gente começa, tá? Então a primeira coisa que a gente vai entender, que a gente vai fazer um raio-x, é de qual que é a nossa situação hoje. Como que é o nosso orçamento? Quanto que eu ganho? Quanto que eu gasto? Para onde vai o meu dinheiro? Como serão os próximos meses? Essa que é a primeira pergunta que nós vamos fazer, tá? Só que aqui tem um detalhe fundamental. Eu não quero que você faça isso no seu celular, no aplicativo, no app, que está tudo mastigado. Hoje tem vários apps que tudo que você compra no seu cartão ali, ele já é interligado com o seu banco. Tudo que você compra com o cartão, o app já vai registrar aquela transação ali. Então se você for ali comprar R$30 na padaria, já vai aparecer lá R$30 de alimentação no seu app. Só que eu não quero que nós façamos assim. Por quê? Cada compra que nós fizermos, a gente tem que fazer uma reflexão sobre aquilo. Então nós vamos anotar. Nós vamos anotar cada gasto que nós temos. Como é que a gente vai fazer esse planejamento? Vem comigo. Primeiro ponto, quanto que eu ganho? Tá? Então eu vou colocar tudo aqui, números aleatórios. Eu quero que você para agora. Pega uma folha de papel. Tá? O máximo que a gente pode fazer, pessoal, é no Excel. No Excel ou numa folha de papel. Só que se você fizer no Excel, você vai primeiro anotar na folha de papel, depois você vai jogar no Excel só para que você não precise somar os valores. Mas você vai lançar tudo numa folha de papel. Eu vou repetir. Você vai lançar todos os números, tudo que você gastar, você vai lançar numa folha de papel. Do jeito que eu vou te mostrar aqui. Vem comigo aqui, ó. Então vamos imaginar que eu tenho um salário hoje R$7.000. Então pode ser o meu salário ou o salário familiar. A primeira coisa que a gente vai fazer. Depois que a gente fizer isso, pessoal, nós temos alguns boletos para pagar todos os meses. O que é esses boletos, Fernando? Por exemplo, tem algumas despesas fixas. Eu vou lançar alguns números aleatórios. Por exemplo, eu tenho uma prestação do imóvel onde eu moro, que hoje eu pago R$1.200. Além disso, eu pago aqui a escola dos filhos, ou a faculdade que eu faço, que eu pago mais ou menos R$800. Eu pago mais ou menos aqui hoje uns R$300 de plano de saúde. E eu, todos os meses, entrego na minha igreja ali R$200 de dízimo, tá? Então perceba que eu fiz alguns números aleatórios só para minha conta ficar fácil. Olha aqui, ó. 2.000, 2.500. Então eu estou falando que despesas fixas, eu tenho 2.500 de compromisso. Então perceba o seguinte, pessoal. De 7.000 que eu ganho, 2.500 já está comprometido. Não tem o que eu fazer. Porque, olha, a prestação, a escola, o plano de saúde, o dízimo, esse eu não vou abrir mão. Não tem como eu deixar de pagar isso. Então você pode listar, você pode ter várias obrigações aí mensais, vinculadas. Não tem como você mexer nelas, tá? Você pode lançar todas elas. Só que tem algumas questões. Então, perceba, pessoal, que disso aqui, ó, eu já tenho. Então, vamos imaginar que eu tenho um líquido aqui de mais ou menos 4.500. Por quê?
porque 2 e quem já está comprometido em algumas despesas. Mas perceba que eu tenho despesa com alimentação, saúde, transporte, despesas pessoais, por exemplo, né? Salão de beleza, cabeleireiro, né? Alguma coisa que eu faço lá, por exemplo, assim, pessoal, para mim mesmo, alguma compra de roupa, essas coisas, por exemplo. E lazer, né? Uma saída que eu faço, um passeio que eu vou, um teatro, um cinema, um jogo de futebol. Então percebe que eu tenho várias despesas aqui que eu não sei exatamente quanto é essas despesas. Então eu vou começar a anotar. Então vamos imaginar que eu passei hoje, comi um pão com ovo ali, tomei um café e gastei 15 reais. Eu vou colocar aqui 15 reais, tá? E além disso, chegou na hora do almoço, fui almoçar ali, peguei um ranguinho, 23. E além disso, pessoal, no final do dia, passei para você comprar um remédio ali para os meus filhos, gastei 18 reais. Tá? E, né, lembrando que quando eu estava chegando em casa, também passei no posto, abasteci e já coloquei 100 reais de gasolina. Então, percebe, pessoal, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo racionalidade para os meus gastos. E olha que coisa interessante. Hoje eu coloquei a mão no meu bolso 3, 4 vezes. Olha aqui, ó. Padaria, almoço, farmácia, gasolina. Então, pessoal, percebe que eu estou começando a trazer uma certa racionalidade. Quando vai amanhã, opa, peraí, saí com o pessoal do trabalho lá, a gente saiu para fazer um happy hour ali, gastei 180 reais. Quando eu for lançar esses 180 reais, eu vou pensar, caramba, eu não precisava ter ido no happy hour. Ou então eu estou dando um exemplo do happy hour, mas pode ser qualquer coisa. Ó, por exemplo, eu precisava comprar umas roupas para os meninos lá em casa e tal. Fui lá e comprei aqui, deu 600 reais. Eu falei, cara, eu podia ter comprado a metade das roupas que eu comprei, comprava esse mês, daqui 3 meses eu comprava a outra metade. Então, pessoal, quando a gente começa a fazer isso, percebe que você começa a trazer racionalidade para isso. E você vai começar a sentir dor de gastar dinheiro em alguns casos. Então é exatamente para essa realidade que eu quero te trazer. Quando a gente está endividado e tem que mudar a situação, a gente tem que ir para uma guerra. Nós estamos para uma batalha. Então, o que eu posso segurar dentro dos meus gastos, eu vou segurar. Então, percebe que talvez roupa, vou diminuir, só o essencial. Lazer, né, não vai cortar tudo, mas, poxa, eu vou diminuir, tentar baratear, fazer uma gincana, em vez de sair com os amigos, reunir com os amigos em casa. Então, percebe, eu vou começar a fazer uma mudança para quê? Para eu começar a enxugar e eu começar, né, enxugar um pouco mais esse orçamento. Pessoal, eu vou fazer isso o mês todo, 30 dias fazendo isso, anotando. A vantagem de você jogar para o Excel é porque esses cálculos aqui, ele já vai te dar. Se você não quiser fazer, pessoal, chega no final e fala, deu tanto, deu X aqui. Soma tudo aqui, deu Y, tá vendo? No final você vai somar. Quanto que foi os seus ganhos e os seus gastos? Quando você faz isso o primeiro mês, você já tem noção de quanto que você gasta com transporte, quanto você gasta com saúde, quanto que é seu gasto com alimentação, com lazer, né? Mais ou menos essas despesas macro, você vai ter clareza sobre cada uma dessas despesas. A gente começa a mudar o jogo. Cada vez que você põe, que você vai anotar aqui, ó, você vai sentir uma beliscadinha no coração que dói um pouquinho. E é isso que a gente tem que desenvolver. É isso que a gente tem que desenvolver. Então, o primeiro passo para nós fazermos isso é você fazer esse orçamento. Ah, Fernando, mas dá trabalho. Dá muito mais trabalho a gente viver a vida toda apertado, sem saber se o mês vai fechar. Dá muito mais trabalho. Então não é fácil a gente mudar, mas a gente tem ferramentas e mecanismos para fazer isso. Eu só te peço que confie nesse método e faça isso. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Qual que é a segunda estratégia que a gente vai desenvolver a partir disso? Vem comigo. Hoje existe uma ferramenta excepcional para quem quer vender. Então, se você hoje tem um negócio, se você hoje tem uma empresa, se você precisa de clientes, existe uma ferramenta que todos devem estar lá. Provavelmente todos estão lá. São as redes sociais e a internet de forma geral. Então, pode perceber que às vezes muitos dos seus gastos, eles são operacionalizados, são concluídos através da internet. A rede social o tempo todo está te bombardeando com produtos que você gosta, com produtos que você pesquisa. É o tempo todo fazendo isso. Não é aleatório, pessoal, não é coincidência, tá bom? Os algoritmos dessas ferramentas estão o tempo todo identificando os seus gostos, as coisas que você gosta e vai começar a jogar o tempo todo itens de consumo para você.
Então você quer mudar essa situação? Você está disposto a mudar isso? Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai cancelar isso. É isso mesmo, você vai cancelar a sua rede social. Se a rede social para você hoje é um lugar onde que você faz algumas compras, cancele ela. Cancele agora. Daqui 3, 4, 5 meses você volta, mas cancela. Entende? Cancela essas compras pela internet. A internet, pessoal, é um lugar ótimo para vender. Ótimo para vender. Então, se nós estamos em dificuldade em parar de gastar, a gente não tem que estar ali exposto a essa ferramenta que tem uma expertise muito grande e que os empresários investem muito dinheiro para vender para nós. A gente não vai ficar ali, eu vou conseguir sem comprar. Não vai, você vai comprar. Percebe? Primeiro ponto, quer mudar? Cancela a sua rede social, cancela, para. Depois você volta. Vamos primeiro organizar isso. Você falou para mim que você queria mudar. Então você vai cancelar a sua rede social se você é essa pessoa que compra reiteradas vezes na rede social. Tá bom? Segundo ponto, pessoal, assinaturas de cartão. Hoje, muitas pessoas, né, que a gente fala de vendas recorrentes, compras recorrentes, eles oferecem produtos que você pode colocar uma parcela pequena no seu cartão e nem compromete o limite do seu cartão. Você pode parcelar aquilo, por exemplo, sei lá, em parcelas de 39, só que não vai bloquear, sei lá, o valor total de 400 e pouco no seu cartão. É só 39 por mês. É só 39. É 39 aqui, é 42 ali, é 19 aqui, é 112 ali. Quando você vê, você tem 400, 500, 800, 1.500 reais comprometidos no seu cartão de crédito. Quer mudar a situação? Você falou para mim que quer mudar, então você vai despendurar todas as assinaturas do seu cartão. Ah, Fernando, todas. Ah, Fernando, mas tem uma aqui. Todas. Você vai tirar todas. Qual que você não vai tirar? Por exemplo, o meu condomínio, ele é pago no cartão de crédito. Tudo bem. O meu plano de saúde, ele é pago no cartão de crédito. Tudo bem. A minha viagem, cancela. Ah, porque eu vim, cancela. Tudo você vai cancelar. Tudo você vai cancelar. Tá bom? Eu estou falando com uma pessoa que está querendo mudar de situação. Então você tem que confiar em mim. Vamos para a terceira aqui, pessoal. Vem aqui, ó. A gente precisa perceber que quando a gente tem vários compromissos futuros, normalmente o nosso orçamento ele é muito apertado e a gente vai perceber que você não consegue gerar uma renda superior no sentido de pagar aquele passivo. Então a gente precisaria de gerar novas rendas ou a gente precisaria de arrumar novos dinheiros. Então talvez você já parou para pensar que talvez você tenha um bocado de roupa no seu guarda-roupa que você não está usando? Parou para pensar que às vezes tem uma bicicleta massa, legal, show de bola, aquela bicicleta massa, que você nem está usando. Às vezes você tem um iPad, um notebook, poxa, que fica ali parado. Veja o que você tem de valor e venda. A gente precisa de caixa agora. Percebe, pessoal? Então olha ao seu redor e pensa, fala assim, poxa, o que eu consigo vender aqui dentro de casa hoje? Uma coisa que, mesmo que às vezes até use um pouco, mas poxa, dá para esperar. Percebe, pessoal? Nós estamos falando que a gente está num momento de guerra, de batalha. A gente tem que lutar com todas as nossas armas. Então, só para voltar, essas assinaturas, por exemplo, às vezes, tem assinatura, você fala, poxa, essa assinatura foi muito ruim a gente ter cancelado. Daqui 3 meses você volta com ela. Mas eu te garanto que você não vai voltar com muitas outras coisas que estão penduradas no seu cartão. Percebe? Então a gente faz isso, a gente vai para uma batalha mesmo. Daqui 3, 4 meses a gente vê o que de fato a gente perdeu muito em termos de qualidade de vida e a gente retoma aquela atividade, a gente retoma ali, né, aquele serviço. Percebe o que a gente está fazendo? Além disso, pessoal, e outra coisa, todas essas ações que a gente está falando aqui, pessoal, você consegue fazer agora. E você tem um resultado muito rápido disso. Você pode implementar todas elas essa semana. A partir de agora você pode implementar todas elas. E você já vai começar a perceber resultados. Mas eu quero te instigar a uma quinta ação, a um quinto comportamento. Comece a pensar como que você pode desenvolver novas rendas. Tá?
Então eu não quero trazer para você uma mentalidade de escassez, de que você sempre tem que estar controlando o orçamento, você sempre tem que estar cortando gasto. Não. Nós estamos fazendo isso pelo momento que a gente está vivendo. A gente precisa vencer o endividamento. Só que a partir disso, a gente vai começar a pensar em estratégias, mecanismos, planos, para que nós possamos desenvolver novas rendas. Porque aí sim eu vou melhorar minha qualidade de vida. Percebe? Às vezes no começo dá um pouco de trabalho. E a diferença aqui é que às vezes isso aqui leva mais tempo. Isso não vem de uma semana para outra. Você pode, às vezes, fazer, eu vou fazer uma segunda atividade a partir de agora. Você pode fazer isso, né? Mas, assim, é pensar em estratégias para que você possa ter novas rendas sem necessariamente ter que comprometer muito do seu tempo. Mesmo que você faça isso num curto espaço de tempo, depois você vai melhorando para que você possa abrir um pouco de espaço na sua agenda. Mas é o seguinte, pessoal, isso aqui a gente precisa ter meta, a gente precisa ter plano, a gente precisa desenvolver novas ações, nós temos que ter conhecimento. Então, como que funciona a linguagem do dinheiro? Tem pessoas que começam a ganhar dinheiro no tempo da vida, só que tudo que ele faz é passivo. Ele não faz nada de ativo. O dia que ele para de ter renda, ele perde a qualidade de vida dele, vai lá para baixo. Por quê? Porque ele não sabia que ele tinha que destinar parte do que ele está ganhando para fazer ativos. Para quê? Para que ativos colocassem dinheiro no bolso dele. Para que ativos fizessem dessa pessoa cada vez menos dependente da renda que ele tem naquele momento, do trabalho dele, por exemplo. Percebe? Então a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer. Só que isso aqui, você precisa desenvolver isso aqui dia após dia. Dia após dia você tem que desenvolver isso. Como que eu melhoro como pessoa? A partir do momento que eu melhorar como pessoa, eu estou dando passos importantes para eu melhorar as minhas rendas. Lembra disso. Eu quero melhorar de renda, eu melhoro como pessoa. Eu vou ser um profissional melhor, eu vou ser um cliente melhor, eu vou ser um funcionário melhor, eu vou ser um estudante melhor. É assim que a gente melhora nossas rendas. A gente melhora a nós, para a partir daí a gente melhorar as nossas rendas. Não esquece disso não. Só que aí, pessoal, aqui vem o grande desafio. Quente e frio. O que eu quero te falar com isso? Quente e frio. Você acabou de ver esse vídeo e você ficou motivadão, motivadona, falou, cara, agora eu vou fazer a coisa acontecer. Agora eu vou fazer a coisa acontecer. Você deve ter feito planos, pegou seu caderno, anotou um bocado de coisa, viu despesas que você pode tirar, viu gastos que você vai despendurar do seu cartão, de repente deu uma pausa no vídeo, já começou a fazer algumas coisas, então você está naquele momento quente, está motivado, está empolgado para fazer isso. Só que você vai dormir, você vai acordar, você vai dormir, você vai acordar, você vai ter um estresse no seu trabalho, você vai ter estresse na sua casa, você vai ter um estresse no trânsito, e isso vai fazendo com que você vai esfriando. E tudo que você pensou em fazer aqui agora vai te desanimando. Depois eu faço, o mês que vem eu faço, quando sair meu 13º, eu vou dar o primeiro passo, vou esperar acabar de pagar essas prestações para fazer isso, e você vai jogar para debaixo do pano. Talvez você tenha jogado para debaixo do pano já outras vezes. E eu não quero correr o risco de você jogar debaixo do pano de novo. Percebe? Você tem que ter consciência disso, de que o amanhã vai chegar e a preguiça, a procrastinação, o depois eu faço, vai bater na sua porta. Então, cuidado. Comece a fazer agora. Tenha objetivos, motivações claras para onde que você quer chegar. Lembra daquelas frustrações, dos medos que você sentiu. Fala, cara, eu não quero isso de novo. Não quero isso para mim, não quero isso para minha família, não quero isso para meus filhos, não quero para minha esposa, para meu marido. Percebe? Você tem que estar comigo. Então, assim, veja esse vídeo toda semana. Veja esse vídeo todo dia. Até que você comece a dar passos sólidos. Fala assim, aqui, desse caminho agora, eu não vou me desviar. Percebe? Deixa para mim nos comentários o que você achou do vídeo. Deixa para mim o que você fez de verdade para mudar essa situação. Tá bom? Olha, eu quero seus depoimentos aqui, eu quero sua declaração, seu depoimento de que a gente conseguiu te ajudar. Esse é o nosso grande propósito, tá bom? Um forte abraço, sucesso. Eu tô com você, eu confio que você vai mudar esse jogo. Eu confio em você, tá bom? Um abraço, um forte abraço. Olha, compartilha, clica no gostei, deixa seu comentário. A gente vai ter maior satisfação em te ajudar nessa caminhada, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!